Oi, meu nome é Karina. Estamos aqui para mais um estudo com o professor Roberto. Tudo bem com vocês? Que bom que você está ligado aí para acompanhar mais uma importante aula bíblica. E queremos começar esse estudo fazendo uma oração. Querido Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta semana, pelas bênçãos, pela vida, pela saúde, pelos nossos familiares. Queremos te pedir que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor abra as nossas mentes, que o Senhor toque os nossos corações, que tudo o que falemos aqui, Senhor, seja sempre para a tua honra, para a tua glória, somente para ti, Pai. Que o Espírito Santo nos conduza, que ele esteja nos mostrando o caminho e que o Senhor fique conosco, abençoe a cada um. Te pedimos que o Senhor estenda essas bênçãos a todas as pessoas que assistem. Fica conosco, te pedimos isso não porque tenhamos algum mérito, mas em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Professora, vejo que cada aula os temas estão ficando cada vez mais interessantes. Qual vai ser o tema da aula de hoje? Hoje nós vamos estudar sobre as 7 últimas pragas mencionadas no livro do Apocalipse, capítulo 16. Não vai dar para abranger tudo numa aula só, e eu quero só que você assista às aulas anteriores, tá? O que é a besta do Apocalipse, o chifre pequeno, o selo de Deus, que tudo isso está ligado com as 7 últimas pragas que nós vamos estudar hoje. Quando eu pego um assunto bíblico e eu tenho antes desse capítulo alguma referência sobre algum fato idêntico, preciso estudar esse fato para depois poder compreender aquilo que o livro de Apocalipse está mencionando. Como nós temos as 10 pragas do Egito lá no livro de Êxodo, e você vai poder acompanhar, nós não vamos lê-lo todos, do capítulo 7 ao capítulo 11 do livro de Êxodo, nós temos as 10 pragas que caíram sobre o Egito, como consequência de Faraó não libertar o povo de Israel, e depois da 10ª praga eles saíram. Igualmente nós vamos dar uma olhadinha só quais são essas pragas e por que elas caíram em determinados lugares para a gente poder entender depois as pragas do livro do Apocalipse. Então essas 10 pragas foram contra o Egito. A primeira praga mencionada lá no capítulo 7, o rio Nilo se transformou em sangue. O segundo, o mesmo rio Nilo produziu rãs que se espalharam aí por todo o Egito. A terceira foi a praga dos piolhos. Se você acompanhar em cima de cada texto ali, já tem o títulozinho e você pode ler na palavra de Deus. Então essas pragas, estamos apenas fazendo um resumo, que o nosso foco é Apocalipse capítulo 16, as pragas do Apocalipse. A quarta praga que caiu sobre os egípcios foi enxame de moscas. Tá? A quinta foi a morte dos animais. O sexto foi úlceras malignas que atingiram os egípcios. A sétima foi a praga da saraivada, né, chuva de pedras, que destruiu tudo. A oitava foi gafanhotos, que devoraram ainda o que sobrou. A nona praga foi trevas e total escuridão em 3 dias. Tá? E a 10ª foi o anjo da morte, matando todos os primogênitos. Só lembre que essas pragas caíram sobre o povo egípcio e nunca afetou nenhum lar dos israelitas. Tá? Então Deus os preservou. Igualmente lá no livro do Apocalipse, o povo de Deus estará protegido e aqueles que rejeitaram a graça de Deus e a sua salvação, sobre esses vão cair então essas pragas. Eu quero só mencionar um pouquinho por que essas pragas do Egito caíram em determinados lugares, para desmoralizar completamente os ídolos que eles adoravam. Vamos ao primeiro. O rio Nilo era sagrado e seus peixes também. É por isso que caiu a primeira praga nesse rio, tornando em sangue. O segundo, o Nilo, então, que era o rio sagrado deles, produziu todas as rãs que saíram de lá. Você veja que Deus, então, atuou para desmoralizar os ídolos e as imagens que eles tinham.
O terceiro, aí quando houve os piolhos, o culto então foi completamente suspenso. Quarta foi o deus Belzebu, era o deus da mosca. E por isso que vieram tantas moscas para mostrar que ele não tinha poder nenhum em conter essa imensa praga. O quinto foi Apis, o deus boi, tá? Ele também foi atingido porque ele não pôde fazer nada e todos os animais morreram. O sexto foi o deus Tifon, tá? Que é o que consegue cuidar ou prevenir o mal, e ele agora produz todas as úlceras e também é inoperante. Tá? A sétima é a chuva de Saraivada, tá? De pedras, que afeta os dois deuses que cuidavam da chuva, do sol, e aparentemente promoviam a prosperidade na agricultura. Ísis e Osíris, que afetou completamente então com essa chuva. O oitavo foi a praga dos gafanhotos. Serapis, que era o deus que protegia-os disso, não conseguiu fazer nada. O nono, as trevas, então, de 3 dias, são um ataque aos deuses Ísis e Osíris, que são também afetados. E o 10º, então, a morte de todos os primogênitos, onde Jeová está no comando de todas as coisas. Ele é o Deus dos deuses. Então agora a gente conseguiu um pouquinho ver as pragas do Egito. Agora vamos dar uma olhadinha quantas serão as pragas descritas lá no livro de Apocalipse, o capítulo 15, o primeiro verso. Vamos dar uma olhadinha aqui quantas serão as pragas descritas lá no livro do Apocalipse. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Ok? Então nós temos não 10 como no Egito, mas teremos 7 pragas ao todo que o livro do Apocalipse nos relata. Vamos dar uma olhadinha qual será a duração aproximada dessas pragas. Apocalipse capítulo 18, o versículo 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Nós já vimos que em um dia profético equivale a um ano. Então, aproximadamente, durante um ano, cairão essas pragas, porque não se refere um dia, porque em um dia, por exemplo, pode acontecer a morte, mas não haveria fome em um dia, matando pessoas de fome em um dia, isso é impossível. Então esse dia é profético, então aproximadamente aí, menos de um ano, essas pragas estarão caindo sobre o nosso mundo. E eu preciso explicar mais uma coisa agora para vocês. Haverá ainda salvação para os ímpios quando essas últimas pragas cairão? Apocalipse capítulo 15, o versículo 7 e o verso 8. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ok, nós já estudamos sobre esse santuário, e quando Jesus sair do lugar santíssimo, onde ele realiza a obra do juízo investigativo, quando ele sair de lá, as pragas cairão. E aí o santuário se encheu de fumaça e ninguém mais podia entrar lá. Isso demonstra que Jesus já não está mais lá intercedendo por nós. Então Deus não vai enviar essas pragas com o propósito de converter os ímpios diante das crises, mas é um castigo pela rebelião deles de ter desobedecido aos mandamentos de Deus. Dá para a gente ler ainda o capítulo 16, onde estão mencionadas as 7 últimas pragas, tá? O versículo 9 diz assim, ó, é a quarta praga, mas a gente só vai dar um detalhe aqui. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glórias. Então, lá na 4ª praga, menciona que os homens não se arrependeram, porque a porta da graça já se fechou,
Jesus não é mais o nosso intercessor, então a vida de cada um está decidida. Então é o castigo de Deus antes dele voltar novamente para essa terra, e é um castigo sobre os ímpios, e os salvos não serão atingidos por essas últimas pragas. Nós vamos entrar em 2 pragas hoje, e depois na próxima aula nós vamos avaliar as seguintes. A primeira praga está lá em Apocalipse capítulo 16, o versículo, no verso 1 menciona que eles foram então derramar e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. E agora no verso 2, Karina, você vai ler para nós, está a primeira praga. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Ok. Quem representa a besta e a marca da besta, assista às nossas aulas anteriores, não dá tempo de a gente entrar nesse detalhe hoje, tá? Mas a Bíblia menciona que eles sofreram de úlceras malignas e perniciosas. O livro de Zacarias, ele dá um detalhe sobre essa praga. Zacarias, capítulo 14, o versículo 12, diz lá o seguinte: esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerreiam contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Que terrível pragas serão essas? Essa primeira que será derramada. Eu não vou conseguir enxergar, eu não vou poder mais comer, tá? A pele vai começar a apodrecer em cima do ser humano. Então essa é a terrível praga. Algumas pessoas se referem dizendo o câncer já é essa praga, tá? Porque ela é maligna e consome tudo no organismo. Lembre que não é, porque ainda Jesus está intercedendo por nós e a porta da graça ainda se acha aberta, tá? Então essa praga não é o câncer, tá? Embora seja uma doença maligna e má, que tem ceifado a vida de muitas pessoas nessa terra, mas essa não é a praga que vai cair depois que a porta da graça se fechar, tá? E quando a gente vai ver sobre quem que essa praga vai cair, sobre aqueles que portarem a marca da besta e adorarem a sua imagem. O poder da besta impõe a sua marca, né, e decreta. A menos que você receba essa marca, você vai ser fisicamente prejudicado. Então a primeira praga é física em sua natureza e sugere que há segurança tão somente em Cristo Jesus. Vamos à segunda praga e paramos a nossa aula até aqui. E aí na próxima aula nós avançamos um pouquinho mais nas demais pragas. Apocalipse capítulo 16, o versículo 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então, os mares vão se transformar em sangue, e todas as criaturas que existem no mar, todas elas vão morrer. Só quero mencionar que as pragas não serão mundiais, elas cairão determinada praga em cada lugar, porque se fosse mundial, seria um caos e vocês vão ver que a terra não duraria nem algumas semanas só. Então uma praga vai cair num lugar, outra na outra. Aonde vão cair a Bíblia não menciona, tá? Mas se o mar todo se transformasse em sangue, por exemplo, pararia importação e exportação. O cheiro do sangue de um morto é terrível, tá? Então seria um caos humanamente falando. Mas em alguns determinados lugares o mar vai se transformar completamente em sangue e aí todos os peixes que vivem ali vão morrer. Então nós estudamos 2 pragas do livro do Apocalipse que cairão depois que a porta da graça se fechar. Dá tempo de nós nos prepararmos e sermos vitoriosos ao lado de Jesus. E na próxima aula nós então avançamos estudando mais algumas pragas do livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe e aguarde com ansiedade aí e com alegria nossa próxima aula. Um grande abraço para você.
Muito obrigada, professor, por essa aula. A gente realmente fica sempre curioso quando tem as cenas dos próximos capítulos. Se você perdeu algum estudo, você ficou com alguma dúvida, você pode assistir aqui no nosso canal e que você possa continuar conosco aprendendo mais sobre a palavra de Deus, porque ela que contém a verdade. Que Deus abençoe a você e a sua família. Tenha uma ótima semana. Acesse o YouTube e na barra de pesquisa digite Karina Carbonieri. Clique em inscrever-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Clique em curtir e compartilhe com seus amigos.